Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui fazendo esse momento de uma aula gravada da disciplina de Bioquímica do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Amapá, onde essa disciplina ela foi dividida em duas professoras, a professora Maria Isabel e a professora Mayara Tânia Pinheiro Gomes, onde eu estou abordando a etapa justamente de metabolismo com vocês. Nós já vimos metabolismo de carboidratos, a via comum de oxidação, que é o ciclo do ácido cítrico, e agora a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo desses lipídios e o início também da sua oxidação, tá? É interessante quando a gente fala na oxidação dos lipídios, ele tem uma oxidação particular, ele inicia esse processo e ele também contribui para o ciclo de Krebs, né? Então, a gente vai ter que partir de alguns princípios, alguns pontos, para a gente abordar, né, de fato, como seria esse processo. Então, vocês estão vendo aqui nessas imagens que está tendo muito essa repetição de beta, 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 é a letra grega beta. A gente vai usar muito essas terminologias quando se trata para identificar os carbonos presentes na molécula de lipídio. Então, existe o carbono alfa, o carbono beta, e assim a sequência das letras gregas. E esse carbono beta, costumeiramente, ele é o terceiro carbono da cadeia de lipídios, onde ele está logo próximo ao carbono alfa, né? E esse carbono alfa, consequentemente, próximo ao carbono onde está presente o grupo funcional da molécula. Então, é como se fosse isso aqui. A gente tem uma estrutura carbônica, onde tem o grupo. Por que são chamados de ácidos graxos? Porque ele tem um grupo funcional ácido carboxílico, no caso dos lipídios. Esse aqui é o carbono 1, que a gente determina. O próximo carbono é o carbono 2, conhecido como carbono alfa. E o carbono na sequência é o carbono 3, conhecido como carbono beta. Então, quando a gente trabalha com o processo da beta-oxidação, a gente está trabalhando justamente aqui, nesse carbono 3, tá? Então, por isso a beta-oxidação. Que molécula sofre? Uma molécula de ácido graxo, tá? Onde ocorre? Ela inicia desde o princípio do citoplasma, ela tem a sua preparação, mas ela ocorre de fato na mitocôndria. Quando que ela ocorre? Seja quando a gente se alimenta, faz a ingesta de gordura, ou quando também a gente faz uso das reservas de gordura do nosso organismo. E de que forma acontece? É uma forma cíclica, ocorre com 4 reações, que a gente vai ver, são 2 reações de oxidação, uma de hidratação e uma de quebra, né? E ela produz um saldo energético muito significativo, que é isso que a gente vai observar no decorrer da aula, tá bom? Então, isso aqui é uma cadeia graxa, assim a gente conhece, um ácido graxo. Por que ácido? Porque ele tem um grupo funcional ácido carboxílico e ele tem uma cadeia formada de carbonos, hidrogênios, que é o que nós chamamos de estrutura graxa. Então, toda essa outra parte aqui que eu estou sublinhando para vocês é a cadeia graxa, ácido graxo. Por que esse termo, professora? Quando a gente fala na profissão ácido graxo, aqui tem umas coisas que a gente tem que abordar com vocês, toda essa parte formada de carbonos, hidrogênios, essa cadeia graxa, toda ela não é solúvel em água. Então, nós determinamos que ela é apolar. E toda essa outra parte aqui, como já está bem determinada, é uma parte polar, ou seja, que tem solubilidade em água. Então, o lipídio ele tem essa dualidade, ele é uma molécula anfótera. Anote essas coisas e, por favor, gente, sem medo da química, se esforcem. Não adianta a gente só fugir de determinadas coisas sem a gente se esforçar também para, pelo menos, ter a base delas, né? Então, isso é uma molécula anfótera, tá? Por quê? Porque ela tem dupla característica de solubilidade. Então, ela é tanto apolar quanto polar. Está aqui o carbono 1 do grupo funcional, está aqui o carbono 2 e está aqui o carbono 3. Então, alfa, e está aqui o nosso carbono de interesse, que é o carbono beta. As cadeias carbônicas, elas têm algumas características dos ácidos graxos, que ou elas são cadeias que só têm simples ligações, onde eu estou colocando esse pontinho vermelho, esse traço é o que caracteriza simples ligações entre carbonos, ou esses 2 traços que eu coloquei é quando ela tem duplas ligações entre carbonos. Quando ela tem simples ligações entre carbonos, que eu acho que ninguém vai lembrar, ou talvez vocês espero que se esforcem para lembrar, isso é o que a gente chama de cadeia saturada, tá? E quando ela tem duplas ligações, a gente chama de cadeia insaturada. Então, existe toda uma diferença de como vai ser essa beta-oxidação
em função, anotem isso, anotem, porque você vai ter que ouvir o que eu vou falar nesse áudio agora para você anotar. Então, existe uma diferença no processo de beta-oxidação quanto ao tipo de cadeia carbônica. Se a cadeia é saturada, se a cadeia é insaturada, se a cadeia é par ou se a cadeia é ímpar. Então, anote isso. Nós não vamos entrar muito no mérito de cadeias ímpares e com insaturações para o curso de vocês. A gente vai abordar mais aqui as cadeias saturadas e cadeias pares, ok? Bom, vamos lá. Mas primeiro de tudo, a gente tem que saber de onde vem a gordura que está presente no nosso organismo. Muito é produzido a partir do colesterol, que é um hormônio que nós temos, e esse colesterol forma diversos outros compostos no organismo da gente, mas esse colesterol, para nós termos, ele é oriundo de um quadro alimentício e também todo fisiológico do organismo da gente. Então, a gente faz a ingestão do alimento, a gente tem ali a gordura que vem nesse alimento, essa gordura não é digerida na boca nem no estômago, ela começa o processo dela de digestibilidade no intestino delgado, onde aqui a gente tem a vesícula biliar, que a vesícula faz parte do sistema digestivo, é anexo, e o que ela guarda no seu interior é um produto da secreção do fígado. Então, quem produz a bile é o fígado, que armazena na vesícula, que por uma ação hormonal, quando o alimento está entrando aqui no intestino, estimula a contração dessa vesícula para que ela libere, nesse ducto colédoco aqui, a secreção da vesícula biliar, cuja secreção é rica também em alguns ácidos, alguns sais, que promove o emulsionamento, ou seja, a abertura, a quebra da molécula de ácido graxo, deixando exposta aquela parte polar da molécula, né, para que ele possa ter melhor solubilidade em água, porque quando ela não está emulsionada, a parte que dela é exposta é toda a parte apolar, aí ela não tem uma boa solubilidade em água. Quando eu emulsiono, eu exponho a parte polar dela. Expondo essa parte polar, eu permito formar micelas. O que seria micelas? Então, por exemplo, quando eu pego essa cadeia aqui, o que está em azul é polar e o que está em amarelo é apolar. Então, se eu sei que tem água no interior do meu intestino, essa parte amarela não solubiliza em água. Então, o que esses fragmentos de gordura que foram oriundos após o emulsionamento, essa abertura, foram quebradas por enzimas que a gente chama de lipase. A lipase liberou essas cadeias graxas e elas ficaram livres, né, liberando o triacilglicerol, para que assim ele possa fluir melhor, né, no líquido intestinal. Só que para ele fluir no líquido intestinal, ele se transporta no meio de micelas, como micelas. Então, o que eu estou desenhando em vermelho é a parte que seria, ó, deixa eu voltar aqui, na verdade, né? Então, vamos lá. O que é em amarelo? Eu vou desenhar em amarelo. Então, você já sabe, tudo que eu estou desenhando em amarelo seria a cadeia graxa, é a cadeia que é apolar. Anote, por gentileza, tá? Porque eu vou fazer uma atividade bem bacana com vocês dessa aula. E aí, depois, então, eu tenho a parte polar. Então, olha só o que acontece. Isso é uma micela. Então, a parte apolar está escondida da água. A água está aqui fora, ó. Tudo isso é água. Então, o que fica em contato com a água é a parte polar, certo? E isso é uma maneira que tem de transformar a gordura no líquido intestinal. E aí, essa gordura precisa ser absorvida pela parede do intestino. E quando ela é captada pelas células do intestino, essas células agregam, né, desfaz a micela, não precisa mais estar no estágio de micela, e quando elas se tornam absorvidas pela parede intestinal, eles voltam a ser triglicerídeos, né? Então, o que antes estava fragmentado, os ácidos graxos, eles se unem novamente e formam a ser triglicerídeos. Quem auxilia essa união é a apoproteína C, que juntamente com todos esses triglicerídeos que ela complexou novamente, essa apoproteína C, ela forma uma estrutura maior. Então, assim, interessante. Lá dentro do intestino eu tinha uma micela, para poder transformar os ácidos graxos quebrados. Fora do intestino eu tenho agora o quilomicron. O quilomicron também é uma maneira de eu transportar os ácidos graxos, só que agora eles não estão quebrados, eles se uniram de novo. Então, um triglicerídeo, professor, o que é um triglicérido? Um triglicerídeo nada mais é do que uma molécula de ácido graxo formada por 3 estruturas de ácidos carboxílicos, né? Então, aqui a gente teria todos os grupos funcionais. São 3, ó. Por isso que você está vendo aqui, ó, 3. É uma cadeia graxa, uma cadeia graxa, uma cadeia graxa, e o grupo funcional
fosfato agregado. Então, aí a gente tem o grupamento triglicerídeos. Então, o quilomicro ele é uma junção de vários triglicerídeos, colesterol, apolipoproteínas, que são presas, né, complexadas nessa apoproteína C, que é como se ela fosse a carreta, né, de um caminhão, né, a parte da carreta que vai puxando todo mundo. Essa é a maneira que o triglicerídeo encontra de ser transportado, quando ele é absorvido, anotem isso, quando ele é absorvido do intestino para ir para a circulação sanguínea linfática. Então, quando ele está na circulação sanguínea linfática, ele está na forma de quilomicron. Quando ele está no intestino, ele está na forma de micela. Tá? E aí a gente consegue fazer a quantificação de quilomicron no paciente, só que logo após um hábito alimentar, porque eu não vou ter quilomicron no jejum, eu só vou ter quilomicron quando eu fizer a ingestão de gordura, tá? E aí, então, agora, beleza, mas aí a professora vai ficar lá na circulação sanguínea, vai para as células, agora vai para as células. Então, quando ele vai para as células, ele tem que se fragmentar de novo, porque ele não passa na forma de quilomicron pela parede do vaso sanguíneo. Então, quando ele se fragmenta, ele libera de novo os ácidos graxos, as cadeiazinhas, porque essa é a forma mais fácil de passar pela membrana. E quando ele vai para os tecidos que são característicos dele, que no caso são as células adiposas que guardam essas gorduras, lá eles vão ser novamente complexados em triglicerídeos. E aí esse triglicerídeo, num resumo assim bem direto, o objetivo dele é gerar CO2, né, e energia, que é o que a gente vai ver que é combustível para todos, para tecidos como os adipócitos e miócitos, tá bom? Então, eu espero que seja um mecanismo que tenha ficado claro, entendido, e aqueles termos que você tem pânico de química, eu digo que você tem que começar a rever os seus conceitos, tá? Porque muitas coisas que você vai trabalhar, você precisa de alguns parâmetros como esse. Então, isso aqui é um desenho esquemático, ele está dividido, né, numa forma assim vertical, então tem essa parte, tem a parte aqui, como se eu puxasse aqui a tela para continuar. Aqui a gente vai mostrar a ação dos hormônios que participam nesse processo. Aqui a gente tem, por exemplo, uma célula adiposa, quando ela libera a gordura para ir para o fígado, né, para ter metabolismo lá no fígado, enfim. Então, a gente falou agora há pouco, por exemplo, da quilomicron, que é intestinal, é oriundo do intestino, está na circulação sanguínea, linfática. Esse quilomicron, ele migra pela circulação sanguínea, por exemplo, para ir lá para o adipócito. Lembra? A gente acabou de falar isso, tá? Então, parem com esse medinho de figura, de gráfico, né? Então, a gente acabou de falar assim, olha, quilomicron, circulação sanguínea, vaso, adipócito. Lá ele libera, então, na forma de ácidos graxos livres e esses ácidos graxos livres vão se transformar em triacilgliceróis. Beleza, uma coisa legal. Quem estimula isso, esse quilomicron a se fragmentar na circulação sanguínea e permitir a entrada dele nos adipócitos? A insulina. Então, a insulina, ela tanto participa no metabolismo de carboidratos quanto de gorduras e também, né, de todas as macromoléculas que forem interessantes que vão para as células serem digeridas. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o sinal de positivo estimula. Quando ele entra na célula, ele entra na forma de ácido graxo livre e lá ele se complexa, formando novamente o triglicerídeo, né? Lembrem disso que a gente falou. E aí, o que é interessante? Tem alguns hormônios que, presentes na nossa circulação sanguínea, como a epinefrina, a noepinefrina, o glucagon, eles são hormônios que estimulam a quebra dos triglicerídeos que estão lá no tecido adiposo nosso. Então, quando eles estimulam essa quebra, justamente eles estão dizendo assim, olha, eles são hormônios de energia, de atividade, né, o glucagon, ele é um hormônio oposto à insulina, né, a insulina, enquanto a insulina capta as moléculas para o interior da célula, o glucagon, ele retira da célula e manda para a circulação sanguínea, atendendo uma necessidade de fome, né, a circulação sanguínea precisa de açúcar, precisa de lipídio para alimentar outras células, né, então ele tira daquelas células de reserva. Então, por isso que ele quebra a triacilglicerose em ácidos graxos. E aí a insulina, quando ela vê que eu estou com uma boa demanda de ácidos graxos livres já para ir para outros tecidos, a insulina bloqueia isso. Ela diz, não, já tem bastante ácido graxo livre, não preciso, né, liberar mais. E aí, em contrapartida, ela armazena mais triacilglicerol. E aí, a gente tem uma questão bem bacana, que quem faz, por exemplo, a insulina age, ela ativa, na verdade, aqui qual hormônio, né? A lipase lipoproteica, né? Que é justamente a que quebra as gorduras. Aí, aqui no caso, a epinefrina já estimula
a lipase sensível ao hormônio. O que seria essa lipase sensível ao hormônio? É justamente esses hormônios aqui de sensibilidade. Quando a gente está no estado de jejum prolongado, quando a gente, né, precisa captar, recrutar os açúcares que foram guardados nas células adiposas, aí a gente vem e essa sensibilidade a esses hormônios libera mais ácidos graxos. O interessante é que quando esses ácidos graxos são liberados adiposos para irem ao fígado, eles precisam ser carreados por uma proteína que tem um padrão polar, que é a albumina. Então, forma-se um complexo ácido graxo albumina, para que essa albumina consiga transportar essa gordura até o fígado. Então, isso na corrente sanguínea, né? Aí, lá no fígado, esse ácido graxo que entrou no hepatócito, ele vai ser complexado a uma coenzima A. De novo a coenzima. Onde a gente já viu isso? Lá no metabolismo dos carboidratos, o piruvato tem que ser convertido a acetil-CoA, né? Tem que ser complexado a ela. E essa acetil-CoA é proveniente da vitamina B5, lembra que a gente falou? Do ácido pantotênico. E geralmente esse processo gasta energia, né? Uma deshidrogenase, aquela coisa toda, para poder ser fosforilado. Então, agora eu vou passar o outro slide, a gente parou aqui para a gente continuar. Então, aquele ácido graxo, esse ácido graxo aqui, ele agora está um ácido coenzima, está um acil-CoA, né? Que está bem aqui em cima, cortou a imagem, mas ele é um acil-CoA. Esse acil-CoA, agora ele entra na mitocôndria. Então, primeiro, ele vai lá para o hepatócito, né, para ser metabolizado. É lá no fígado que essa gordura é metabolizada. Por isso que a gente tem que ter o fígado muito bem trabalhado, um fígado bom, que não esteja cansado. O fígado de um alcoólatra, o fígado, as mitocôndrias dele têm menos atividade. Um fígado que faz muito uso de produtos tóxicos, as mitocôndrias dele têm menos atividade. O fígado intoxicado tem pouca oxidação lipídica, né? E então, esse acil-CoA, porque o acil é a terminologia para ácido graxo, é uma abreviação de ácido graxo. Então, acil com enzima A é ácido graxo com enzima A. Ele se complexou com a enzima A e agora ele entra. Agora é aqui que ocorre a beta-oxidação, nas mitocôndrias. Ele é dividido em duas etapas na mitocôndria. Uma que ocorre na membrana externa dela, uma etapa que ocorre na membrana externa, e a outra que ocorre na membrana interna. O objetivo é qual? Formar acetilcoenzima A, tá? E quando eu formo a acetil-CoA, por sua vez, ela vai entrar no ciclo de Krebs, formando citrato, e, consequentemente, segue o ciclo da cadeia respiratória. Ou esse citrato, ele vai também ser substrato, ser base para formar novos ácidos graxos, tá? E aí fazer uma via anabólica, enquanto aqui é uma via catabólica, tá? Então aqui é uma via de degradação e aqui já é uma via de biossíntese, que também segue da mesma maneira as proteínas, também segue da mesma maneira a glicose, né, os carboidratos. Então, os carboidratos também ressintetizam açúcar, os aminoácidos também, e não seria diferente com os ácidos graxos, né? Formando novas moléculas, ok? Então, olha que interessante, que até a própria glicose, ela pode ser precursora de gordura. Então, o carboidrato se converte em gordura. Excessos também de fatores proteicos que não foram digeridos também podem ser convertidos em gordura. Então, às vezes, a gente engorda justamente por isso, por excesso dessa alimentação de carboidratos, de proteína, né? Animal, enfim, e aí também o excesso de gordura, tá? Então, isso aqui é bem bacana. E outra via que a acetilcoenzima também acontece é que ela forma corpos cetônicos. Os corpos cetônicos é como se eles fossem o glicogênio dos carboidratos. Ele é a fonte de reserva, é a fonte energética, né? Fonte, na verdade, é fonte de reserva, porque fonte energética é o próprio o lipídio em si. Ele é fonte de reserva dos lipídios, tá? E aqui a gente tem alguns fatores que bloqueiam. Então, por exemplo, se eu estou com um ambiente muito rico em NADH, um ambiente muito reduzido, eu bloqueio a beta-oxidação. Se eu tenho muita acetil-CoA, eu bloqueio a beta-oxidação. Então, dar uma pausa e consumir essa acetilcoenzima A, tá? Então, espero que tenha dado para interpretar um pouco mais esse quadro. Então, vamos avançar. Aqui também mostra as três vias, então em verde é a via das proteínas, glicose, a gente já vai ver das proteínas, já vimos dos carboidratos, e aqui é a via dos ácidos graxos. Então a acetilcoenzima A, que ela tem um ponto de convergência para o ciclo de Krebs e também para formar corpos cetônicos, isso nos hepatócitos, né? Então todo esse metabolismo aqui dos carboidratos, dos lipídios ocorre no fígado, tá? E sim no interior de todas as células, tá?
Então, por que oxidar os ácidos graxos? Tá, então a gente mostra aqui duas razões importantes. Uma é porque ele é uma molécula extremamente reduzida. O que é isso, professor? Ele é muito rico em hidrogênios. Ele tem uma cadeia carbônica extensa, que permite ter uma carga eletrônica muito boa, que isso significa que ela é reduzida, que quando ela se oxida, ela libera, né, muitos hidrogênios para os NADs e os FADs. Então, sua oxidação produz muito mais energia do que um carboidrato. A gente vai ver por quê? Porque quando ela está beta-oxidando, ela já está produzindo energia, tá? E ao mesmo tempo que ela beta-oxida, que ela vai se fragmentando, ela vai produzindo energia, todas as acetil-CoA que ela produz também vão para o ciclo de Krebs. Então, ela produz energia de duas maneiras. Uma através dos NADs e dos FADs, que ela produz na beta-oxidação, e todas as acetil-coenzima A que ela produziu também na beta vão para o Krebs. Então, tanto o Krebs está produzindo ATP, quanto os próprios NADs e FADs que ela já produziu na beta-oxidação. Então, isso é muito bacana. Uma outra coisa interessante é que ela é uma molécula que não é hidratada. Por quê? Porque água e óleo não se misturam, tá? Diferente do carboidrato. Vou te dar um exemplo bem clássico do carboidrato. O pãozinho francês, que você compra na padaria, quando ele vem quentinho, você põe dentro de um saco plástico ou de papel, você vê que ambos os sacos vão ficar umedecidos. O de plástico, você vai ver as gotas de água por causa do vapor, e o de papel também vai ficar molhadinho. Então, significa dizer que aquilo ali tem muita água. E esse pão, ele não é de boa digestibilidade, ele é de baixa digestibilidade, justamente por causa da água, porque quando o alimento está tão rico em água, o que o organismo vai querer é primeiro absorver a água e depois digerir. Então, para algumas pessoas é mais incômodo e para outras não, mas gera aquilo que a gente chama de fermentação, mais acidez, mais desconforto por conta desse pãozinho. O pão, assim, que é de melhor digestibilidade é aquele que já está amanhecido, né? E de preferência que você torra ele. Por quê? Porque a água já foi embora, evaporou. E quando você torra, você retirou toda a água. Então, ali você vai deixar só o carboidrato mesmo, sem potencial de fermentação por conta da água, e que ele vai ser mais facilmente digerido na boca mesmo, né? Não forma uma goma, não forma uma liga, que é o que acontece com esse pãozinho francês que a gente pôs, e às vezes prende o intestino da pessoa, dá constipação, enfim. Só para você ver, né? Como é muito mais o pãozinho francês todo dia, ninguém quer deixar, né? Por isso, então, o seu peso consegue armazenar muito mais energia que o peso do carboidrato. Por quê? Porque a água permite, né? Sem ter água, ele tem mais moléculas para serem quebradas, porque a molécula de água não gera energia, né? Então, esse seria o raciocínio. Então, preste atenção nisso, com certeza é um ponto muito importante para ser avaliado. São moléculas reduzidas porque tem muitos hidrogênios, então permitem liberar isso, permitem se oxidar bastante, e também porque não são hidratadas, tá? Esse quadro aqui, ele faz uma relação de um homem, né, de 70 quilos, que não tem um padrão de obesidade, e uma pessoa que está obeso, com 140 quilos, mostrando que, para um homem de 70 quilos, quanto ele tem de massa adiposa e quanto ele tem de massa muscular, de glicogênio, enfim, achei bem bacana esse quadro para trazer para vocês e quanto corresponde a isso em quilocalorias. Então, geralmente, um homem de 70 quilos, ele tem, em média, 15 quilos de gordura para cada 70 que ele tem. 6 quilos de proteína, né, 0,2 quilos, né, de músculo, né, massa muscular, fígado, ali onde tem o glicogênio, o glicogênio de reserva, e aí também as outras moléculas circulantes, como glicose, ácidos graxos e glicerídeos. O obeso, de 140 quilos, 80 é gordura. Então, você já vê qual foi o tecido que mais se expandiu nessa pessoa obesa. É gordura, tá? Não foi nem massa muscular, enfim. Desses, ele tem... Nossa, aí você vê a relação de obeso. Como é que uma pessoa obesa, ela consegue ter uma boa sustentação da coluna? Porque quando você aumenta de peso, você sente muitas dores nas colunas, nas articulações. Gente, olha a relação de proteína, de massa muscular. Uma pessoa de 70 tem 6 gramas em média, seria o padrão. Uma pessoa com 140 quilos, ela só tem 2 gramas a mais de proteína. Por isso que uma pessoa obesa, quando você engorda, você sente dores nas articulações, na coluna, no sobrepeso, porque a tendência maior é acumular gordura e eu ter pouca massa muscular para sustentar tudo isso. Você só vê esqueleto andando em desenho animado. Então, quanto mais massa muscular e mais músculo firme eu tiver, mais eu sustento o meu corpo. Tá? Isso é saúde, isso é ser inteligente, você desenvolver massa muscular em você, porque você precisa sustentar o seu corpo, né? Então, as reservas de glicogênio também são muito poucas, ó,
Então, essa pessoa, quando ela passa fome, ela não vai atrás do glicogênio, né? Ela vai atrás dos corpos cetônicos. Por isso que uma pessoa obesa, ela tem um suor meio estranho, às vezes ela chega a feder, tem mais CC, tem um cheiro de cetona, assim, meio apodrecido por conta disso, porque ela tem pouca reserva de glicogênio, ela vai buscar mais os corpos cetônicos lá que estão guardados, né? E aí o que eu achei interessante que é um quadro que a gente fala de sobrevida, tipo assim, uma pessoa que tem 70 quilos, ela consegue ficar sem se alimentar até por 3 meses, por conta da reserva de gordura. Vamos dizer assim, se ela passa uma situação, uma crise, né? Ela vai definhando, mas ela fica ali sobrevivendo até uns 3 meses, é sobrevida. Uma pessoa obesa, olha só a relação, ela sobrevive por 14 meses. Ela vai definhando, mas ela tá lá. Ela fica lá, o moribundo, por 14 meses, por conta da reserva de energia que ela tem, tá? E aí, por quê? Porque essa reserva libera caloria, então, de alguma maneira, vai gerando energia no organismo dela. Bom, e como é essa obtenção de energia, então? Então, bora lá. Primeiro, eu tenho que mobilizar o triglicerídeo. Ou ele vem direto da minha alimentação, ou eu mobilizo aquele triglicerídeo que está guardado lá nos meus adipócitos. Então, por isso, mobilizar. Como é que é essa mobilização? Se ele está guardado lá no meu adipócito, eu estou num quadro de jejum, quem vai estimular essa liberação desses triglicerídeos são os hormônios sensíveis. Então, glucagon, noepinefrina, epinefrina, né, que a lipase é hormônio sensível. É uma lipase que é sensível a hormônios. Então, é esses hormônios que eu falei para você. O que que a lipase faz? Ela quebra aquela cadeia graxa, liberando ácido graxo e glicerol, tá? Então, é isso que a gente vê. Depois, esse ácido graxo é ele que vai entrar, vai seguir a via da beta-oxidação. Então, eu tenho que ativá-lo. É semelhantemente a glicose quando entra na célula, que a gente tem tipo que fosforilá-la, né? O piruvato tem que transformar em acetil-CoA, então aqui também eu tenho que ativar o ácido graxo. E como é que eu ativo o ácido graxo? Incorporando coenzima A nele. Então anote aí, a ativação do ácido graxo ocorre quando eu incorporo a coenzima A nele, tá? E aí é uma enzima coenzima A sintase, então eu tenho que incorporar o grupamento coenzima. Então, alguém faz isso, em algum momento a gente vai ver. E aí depois ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria. E quem transporta para a mitocôndria é um aminoácido muito bacana, que é a carnitina. Na verdade, é uma proteína muito importante, que é a carnitina, que ela é formada por 2 aminoácidos, lisina e metionina. Então, essas carnitinas são que vão transportar o ácido graxo para dentro da mitocôndria, tá? Principalmente porque a gente fala da matriz, porque a coenzima A não passa essa membrana interna da mitocôndria, nem a membrana externa, ela já está lá dentro, mas ela não fica nem entrando e nem saindo dessas membranas, ela fica no espaço entre elas. E aí, se aí ele entrou, beleza, está lá dentro, o ácido graxo, agora ele vai ser quebrado, que é o que a gente fala, degradação, que é o que está bem aqui. E aí, quando ele é quebrado, qual é o objetivo de quebrar ácido graxo? Produzir acetilcoenzima A. Opa, professora, lá na glicose eu também tinha que produzir acetilcoenzima A. Aqui também, isso. Só que aqui lá eu produzia para cada molécula de glicose que entrava, eu produzia tipo em média 2. Aqui para depende do tamanho do lipídio. Então, se uma molécula tipo que tem 14 carbonos, ela vai me produzir 7 acetilcoenzima A. Olha só, né? Então, vai depender do tamanho da cadeia. E aí, então, uma vez produzindo essa acetilcoenzima A, eu também, essa acetil, uma parte vai para o Krebs e uma outra parte vai ser utilizada para formar reserva, que são os corpos cetônicos, tá? Então, espero que tenha dado para entender bem esse slidezinho. Então, vamos por parte. Primeiro, eu quero disponibilizar triglicerídeo, lembra que a gente falou? Então, eu vou ativar a lipase. Essa lipase, ela é sensível a hormônios. Quais hormônios? Epinefrina, noepinefrina, glucagon. Tá aqui, ó, estimula. E o que é bacana é que, então, a lipase tá lá dentro da célula, né? Qual célula, professora? Do adipócito, tá? Então, as lipases estão lá dentro dos adipócitos, tá? E aqui, existe como é esse receptor desses hormônios sensíveis? É um receptor que transpõe 7 vezes a membrana. Por isso que é 70 mil, ou seja, 7 TM, né? Que ele transpõe a membrana 7 vezes. Então, quando ele se liga nesse receptor,
Ele promove uma desfosforilação de membrana que ativa o complexo adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase promove uma alteração conformacional, uma ativação alostérica, lembra que a gente falou, né? Que ativa uma molécula chamada de GTP, que é a guanilato, acho que é guanilato, é. Não é o GTP que a gente conhece costumeiramente, não, do guanosina trifosfato. E aí, essa proteína então ativada, ela capta o ATP que tem dentro da célula, desfosforila ele, transformando em AMP cíclico. Esse aqui é o momento que eu já tinha comentado com vocês, que o AMP cíclico funciona como um segundo mensageiro. Então, ele veio trazer a mensagem para a proteína quinase, que estava inativa, dizendo assim, ó, quinase, tu tem que te ativar, tu tem que te fosforilar. Então, esse ATP que foi tirado aqui da molécula, se transformou em AMP cíclico, ele fosforilou a proteína quinase. Essa, uma vez fosforilada, então, ela ativa a proteína lipase. O que estava inativo agora se transforma ativo. Olha o fósforo aqui. E a lipase ativa dentro do adipócito, o que ela faz agora? Ela pega o triglicerídeo que está lá dentro, que é a molécula, né, o triglicerol, que são 3 álcools, e vai quebrando. Libera um, fica diacilglicerol, libera mais um monoacilglicerol, até liberar ácidos graxos e glicerol. E aí esse ácido graxo sai do adipócito, vai para a circulação sanguínea, né, através da estrutura lá das quilomicrons, e vai para o fígado. Na verdade, aqui, quando ele sai e vai para o fígado, perdão, ele se liga à albumina. Lembra que a gente falou? Aí ele se complexa a albumina e vai lá para o hepatócito para sofrer a beta-oxidação. Isso aqui eu acho bem bacana, bem fácil. Prestem bem atenção nessa imagem, tá? E aí, então, aquele triglicerídeo lá, que estava lá no adipócito, que começou a ser quebrado, professora, como é um triglicerídeo? Tá aqui, olha, é uma estrutura formada por 3 carbonos, tá? Onde ele tem o grupamento funcional, ele tem 3 ácidos carboxílicos, se você for olhar. Porque isso aqui se eu botar um hidrogênio bem aqui do lado desse oxigênio, se transforma num ácido carboxílico, né? Então, isso aqui é uma estrutura de triglicerídeo. O que acontece quando a gente quebra triglicerídeo? O que a lipase faz? Ela hidrata essa molécula, ela adiciona água, a lipase, tá? E quando ela adiciona água, o que ela faz facinho? Eu vou mudar aqui a caneta para cor vermelha. Os hidrogênios da água vão entrar bem aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, agora essa molécula tem 3 álcools. O que antes tinha 3 ácidos, por isso que era triglicerídeo, né? Acho que tem autores que até colocam um nome mais referenciado para ácido. Mas aqui ela tinha 3 grupamentos ácidos e agora ela está apenas... E ela perdeu esses grupamentos, né? Eles vão sair na forma de cadeia graxa, porque aí já vou te mostrar aqui, mas deixa eu só terminar. Então, isso aqui agora saiu na forma de glicerol, ó. Então, aquele hidrogênio entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. E, professora Maiara, para onde foi aquela cadeia? Então, deixa eu pegar aqui esse azul. Essa cadeia aqui, o hidrogênio formou aqui, né? A hidroxila da água ligou aqui. Então, a hidroxila da água ligou aqui. Opa! Professora, a hidroxila está ligando. Então, agora, significa dizer, por exemplo, se eu pego essa molécula bem aqui, que eu tenho uma hidroxila aqui, que eu tenho uma... O que é o R1, professor? É o que a gente chama de cadeia lateral. R2, cadeia lateral, R3, cadeia lateral. E bem aqui eu tenho, então, isso aqui é um ácido carboxílico. Opa! E se eu coloco aqui carbono, 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 isso é uma cadeia graxa. Então, eu formei um ácido graxo. Então, quando eu quebro triglicerídeos, eu formo glicerol, que é um triálcool, e formo um ácido graxo. Anotem isso. E o que é bacana? Então, eu gerei 2 produtos para metabolismo aí. Vamos prestar atenção nisso. Um é o glicerol e o outro é o ácido graxo. O glicerol, ele vai seguir a via glicolítica. E o ácido graxo vai para a beta-oxidação. Então, vamos ver? Olha o glicerol aqui seguindo a via glicolítica. 3 álcools, ó, 3 álcools, 3 álcools. Ele vai ser fosforilado, uma quinase vai doar fosfato para ele, então olha bem que ele ficou energético. No terceiro carbono, então é um glicerol 3-fosfato. Ele vai ser agora desidrogenado, vai ser oxidado, vai perder hidrogênios.
E essa desidrogenação, ela está ocorrendo bem aqui, ó. Ele tirou 2 hidrogênios dele aqui, ó, e cedeu para o NAD. Então, ele formou essa dupla ligação, por isso que ele desidrogenou. Isso aqui é uma cetona, já não tem mais o grupo álcool, isso aqui é o grupo funcional cetona. Então, é dihidroxicetona 3-fosfato. Aqui até seria 3-fosfato. Só que, como a cetona ele tem 3 carbonos, aqui numa ordem da contagem dos carbonos não me diz, não me confirma se aqui pode ser o 1, aqui pode ser o 3, ou tem hora que pode ser o 1 e aqui pode ser o 3, porque é uma molécula equidistante. Então, por isso que é dihidroxicetona fosfato, tá? E aí, essa dihidroxicetona fosfato, ela vai ser, então, agora, vai sofrer uma isomeria. Ela vai transformar o grupamento cetona para o grupamento aldeído. Opa, aldeído gliceral, né? Então, gliceraldeído, 3-fosfato. Então, olha o que a gente fez aqui. A gente formou dihidroxicetona e gliceraldeído. Vocês lembram dessa via, triose? Gliceraldeído e dihidroxicetona. E a dihidroxicetona ela é muito instável, ela está sempre sendo convertida em gliceraldeído. Esse gliceraldeído vai para onde, gente? Vai seguir a via do metabolismo da glicose. Lembra lá? Volta lá o ciclo da glicose que você vai lembrar disso. Então, olha como o lipídio também aumenta o ciclo do metabolismo da glicose. Tá, então fechamos o glicerol. A gente entendeu para onde ele vai, mas o que interessa para a gente é o ácido graxo. Então, beleza, o ácido graxo saiu do adipócito, está sendo transportado pela albumina e vai ser levado lá para o hepatócito. Quando ele chega no hepatócito, ele tem que ir para a mitocôndria do hepatócito, tá? E lá na mitocôndria do hepatócito, existe uma proteína chamada de acilcoenzima A sintase. É tipo aquele complexo que transforma piruvato em acetilcoenzima A, né? A piruvato desidrogenase, que é muito importante. Aqui também essa acilcoenzima A é muito importante. Ela vai sintetizar o ácido graxo junto com a coenzima A, ela vai complexar o ácido graxo com a coenzima A. Então, aquele ácido graxo que veio sozinho lá da quebra do triglicerídeo, na presença dessa enzima, esse ácido graxo vai ser complexado à coenzima A. Então, agora eu tenho o acil, ou AIL, ou ARIL, vocês vão ver esses nomes diferentes, graxo coenzima A. E isso está na membrana externa. Memorizem isso. A acil coenzima A está na membrana externa da mitocôndria, porque quem está na membrana interna é a carnitina. Tá? Então, isso é uma condição de ativação. Esse grupamento, ele tem que entrar, ele tem que ser transformado em acil-CoA, porque é a maneira que encontra-se dessa molécula não sair da mitocôndria. E o que é interessante, preste bem atenção nisso aqui. Para que aquela molécula seja complexada com a enzima A, eu gasto ATP, tá? Então, eu vou gastar aqui umas 2 moléculas de ATP, tá? Nesse processo. Então, aquele ácido graxo consome aqui ATP, ele se transforma num composto temporário, instável, que é um adenilato graxo, né? Aqui consumiu 2 ATP, porque já chegou em AMP cíclico aqui, né? Então, 2 fosfatos aqui foram liberados. Esse AMP é instável, dura poucos minutos, e aí mas ele abre espaço para a coenzima A se agregar. Então, libera esse hidrogênio, troca a molécula e acetil-CoA se complexa. Então, agora eu tenho acil coenzima A. Então, para eu ter esse processo, eu tenho gasto de energia, tá? Eu uso ATP. Bom, aí saímos da membrana interna, da mitocôndria externa, que está lá fora, né? E vamos entrando. Então, tem um espaço intermitocondrial. Então, ali seria a parte externa e eu estou indo mais para a matriz. Estou saindo das criptas e estou indo para a matriz. É na matriz que vai acontecer a beta-oxidação. Então, aquele acil-CoA que a gente acabou de formar, que eu gastei ATP para isso, ele precisa ir agora para o interior da matriz. Só que a coenzima A não passa na membrana. Anotem isso. A membrana das mitocôndrias é impermeável à coenzima A. Então, tanto na membrana externa quanto na membrana interna, ela não passa. Então, eu tenho que ter uma maneira de eu retirá-la, já que ela só não passa pela membrana, mas ela pode estar lá dentro da mitocôndria, ela só não passa pela membrana. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de retirar essa coenzima A de um lado para repor do outro. E é o que a gente vai acontecer aqui. Então, esse aqui é o espaço intermembrana, então a membrana externa estaria aqui, vamos imaginar. E aqui já é o espaço intermembrana e aqui a gente tem a membrana interna.
Então, existe uma proteína chamada de carnitina, que ela se complexa a um conjunto proteico chamado translocase, mas que precisa da carnitina para fazer isso, em que aquele acil coenzima A que estava lá no espaço intermembrana, ele vai ser trocado com a carnitina, por ação de uma enzima chamada carnitina aciltransferase 1. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai retirar o grupo coenzima e vai complexar a carnitina, ó, mais acil, aí eu vou formar acilcarnitina, e a acilcarnitina entra. Aí lá dentro, da parte interna da translocase, eu tenho a carnitina aciltransferase 2, né? E o que que ela diz? Ela, olha, obrigada, carnitina, eu não preciso mais de você, você pode ser liberada, que agora eu vou voltar a me complexar com a coenzima A. E aí, o que que acontece? Beleza, obrigada, eu vou lá fora trabalhar, continuar trabalhando. Então, ela vai lá fora e pega de novo a coenzima e fica lançando para dentro. Então, aqui está o segredo de quem faz uso de carnitina quando está fazendo atividade física. Para quem quer emagrecer associado a uma boa terapia alimentar, como eu já disse, eu não gosto dessa palavra dieta, eu não trabalho com ela como nutricionista também, farmacêutica. A carnitina, ela é uma proteína que vem de aminoácidos que a gente obtém da nossa alimentação, mas quando eu suplemento a carnitina, eu estou potencializando esse mecanismo aqui, eu estou lançando mais ácido graxo para dentro da mitocôndria para que ele seja queimado. E aí eu queimar gordura, ou seja, emagrecer, né? Auxiliando o processo de emagrecimento. Mas isso tem que ser feito muito bem orientado. É que nem quando você toma creatinina na academia e vai malhar. Gente, a creatinina é um produto de uma fosforilação muscular, uma degradação muscular, ela gera muita energia. Aí você vai para a academia e acha que é um super atleta, e faz um exercíciozinho de 3, 40 minutos reclamando de tudo que você está fazendo, que está dolorido. Aquilo ali não queima nada, você vai ficar, aí você vai achar que está criando músculo, não é músculo, meu amado, simplesmente você está inchado, mas não é músculo. Por conta do excesso, às vezes, você está tomando de creatina, que não está correspondendo à quantidade de atividade física que você precisa ter para fazer uso da boa creatinina. Então, não é ficar fazendo milagre, é associar, já que tem esses mecanismos, associe, mas faça as coisas corretamente, né? E aí, então, esse é só um resumo daquele quadro. Então, a membrana mitocondrial externa, interna, a matriz, né, o espaço intermembrana. A coenzimação, vamos dizer assim, do ácido graxo, coenzimou, né, eu mando essa coenzima para fora porque ela não entra. E aí eu tenho o acil aqui, que é o ácido graxo, né, tá dentro, complexiona a carnitina, ela transloca, ela tira a carnitina para mandar a carnitina de volta e forma o acil-CoA de novo, que vai para beta-oxidação. Agora, uma coisa interessante aqui que a gente observa é que essa malonil, que é a biossíntese, né, de lipídios, quando eu tenho formando muito malonil, eu tranco esse mecanismo, porque significa o seguinte: se eu já estou fazendo muita reserva de gordura, isso não é bom para esse metabolismo aqui, para que eu possa, então, o excesso, quando eu tenho excesso de gordura, me faz queimar menos. Essa é a questão. Por isso que a gente tende a ir ficando obeso, ainda mais quando a gente fica sedentário. Então, quanto mais tecido adiposo eu vou criando, eu vou gerando até uma resposta anabólica, eu vou sintetizando novas gorduras, eu bloqueio o que era tão importante a carnitina fazer, que é oxidar. Então, é isso que acontece com uma pessoa obesa. As células de gordura dela ficam, às vezes, imobilizadas para liberar triglicerídeos, né? E, costumeiramente, também, mandar esses triglicerídeos para o hepatócito. Aqui, a carnitina, como eu falei para você, é uma estrutura proteica formada de 2 aminoácidos, lisina e metionina. O grupamento acil se liga aqui, ó, nessa hidroxila, tá? Que forma uma ligação éster. Então, as reações de beta-oxidação vão depender de quê? Desses parâmetros que eu já havia falado antes, da estrutura da cadeia, quantidade de carbono, se a cadeia é par ou ímpar, se é saturada ou insaturada, se é ramificada ou não ramificada. Eu não vou me ater com vocês em cadeia insaturada, nem cadeia ímpar e nem ramificação. A gente vai ficar apenas em cadeia saturada e par, tá bom? Eu acho que já é um conteúdo válido para vocês, tá? Então, vamos lá. Como é que ocorre essa degradação dos ácidos graxos? Primeiro, já falamos isso, no interior da mitocôndria. A oxidação de qual carbono? Do beta. Aí, que tipo de reações acontecem a partir desse carbono beta? Então, são 4 reações que vão se repetir. Por quê, professora? É um ciclo, a beta-oxidação é um ciclo. Se eu tenho 14 carbonos, né,
Vamos colocar aqui, tenho 6. O objetivo de uma cadeia carbônica, de uma beta-oxidação, é formar sempre o quê? Acetil coenzima A. Anotem isso. Lá nos carboidratos, a gente tinha falado que ela forma piruvato e também acetil, né? Porque a derivação do piruvato é acetil. Então, se eu tenho 6, um grupamento acetil, ele tem 2 carbonos. Então, quantas acetils eu já formaria aqui? 3 acetils, né? Então, eu já formaria 3 acetils, formaria aqui 2, formaria... Cada processo desse libera um FAD, então formaria 3 FADs e 3 NADs. Sendo que é o seguinte, para eu formar uma acetil dessa, isso aqui é um ciclo de beta-oxidação. Então, professor, o que tem em um ciclo de beta-oxidação? Tem uma reação de oxidação, uma de hidratação, outra de oxidação e uma tiólise. Então, isso aqui é um ciclo, isso é um ciclo, isso é um ciclo, e isso é um ciclo. Para cada ciclo desse, eu tenho oxidação, hidratação, oxidação, tiólise. Oxidação, né, perdão, aqui. Oxidação, hidratação, oxidação, tiólise. Oxidação, hidratação, oxidação, tiólise. Então, você vê, para eu formar cada um desses processos, eu fiz um ciclo desse. E vai chegar uma hora que eu vou ficar nas últimas 2 moléculas. Na verdade, aqui nem gera, né, esse padrão. Mas eu vou ficar nas 2 últimas moléculas e vou produzir a última acetil-CoA. Então, gerei 3 acetils, 2 FADs e 2 NADs. Certo? Então, é isso que vai acontecer de agora em diante. Então, bora lá. Esse é o ciclo, tá? Que eu espero trabalhar com eles aqui e ficar bem entendido esse processo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. E aqui uma cadeia lateral que não definiu, né? Quantos carbonos tem. Mas a gente vai diagnosticar, então, carbono 1, carbono 2 e 3. E a gente sabe que o carbono 3 é o beta. Então, o processo aqui tem que acontecer aqui. Por isso que é beta-oxidação, tá? A gente, de alguma maneira, tem que tirar esse grupamento coenzima A para formar acetil-CoA, né? Para daqui eu tirar uma acetil-CoA e a molécula continuar. Então, bora lá. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Então, a primeira reação é uma reação de oxidação mediada justamente, esse aqui é um grupamento acil, porque é um ácido graxo, por isso acil-CoA complexada com enzima A. Então, se eu for oxidar, é acil-CoA desidrogenase. Por quê? Porque eu estou tirando hidrogênios daqui, que é o processo de oxidação, por isso que é uma molécula muito reduzida. Ela, se é muito reduzida, ela se oxida. E libera o primeiro FAD. Então, vamos olhar, por favor, gente. Olhem para as moléculas e deixem de ter medo das moléculas. Olha para o que tinha antes aqui no carbono beta e olha para o que tinha antes aqui no carbono alfa. Agora, olha para cá. Professora, saiu um hidrogênio de cima e um hidrogênio de baixo. Quando eu retiro esses hidrogênios, automaticamente eu formo uma dupla ligação. Por quê? Porque eu tenho que completar os elétrons que eu tirei. Então, a dupla preenche isso. E eu retirei 2 hidrogênios que foram para onde? Para o FAD. Beleza? Então, formei dupla. Só que aí, essa dupla, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser destruída, porque ela não segue o ciclo da beta-oxidação. Como é que eu destruo uma dupla ligação na química? Hidratando, fornecendo água, porque a água, ela é hidrogênio e hidroxilas. Esse hidrogênio e essa hidroxila, quando se complexa na molécula, desfaz a dupla ligação, porque ele preenche esses 2 elétrons que estavam na dupla ligação. Isso são princípios da química. Aí já não dá para eu voltar demais para ficar explicando para vocês. Tá? Então, vamos lá. A água, ela é formada disso aqui. É um hidrogênio e uma hidroxila, né? Então, o que que vai acontecer, professora? Olha para a próxima molécula, criaturinha de Deus. Vê aqui, ó, um hidrogênio e uma hidroxila vão aparecer em algum lugar, entre carbono beta e alfa. Olha, professora, está aqui a hidroxila, está aqui o hidrogênio. Eu hidratei a molécula. Por quê? Porque eu estou preparando para quebrá-la, tá? Só que antes de quebrá-la, eu ainda vou oxidar mais uma vez. Então, essa aqui é uma enzima é uma enolase, né, que a gente está hidratando. Então, é a enoil com a enzima A. E ela precisa de muita energia para fazer isso, tá? E aí, beleza, hidratei a molécula. Onde é que dá para eu quebrar essa molécula? Qual é o nosso interesse? Não é formar acetil coenzima A? Você não acha que se mais na frente eu já quebrar aqui, eu tenho um acetil, 2 carbonos e a coenzima? Mas bora continuar. O que que a reação química ainda entende? Que ela precisa ser oxidada. Mais uma vez. E o que é oxidar? É tirar hidrogênios.
mas não deixar mais dupla ligação entre carbonos, porque senão daria treta no processo, seria um outro mecanismo. Se ela vai retirar hidrogênios, presta atenção de onde ela retirou hidrogênios. Olha para a molécula, criaturinha, como era antes para como ficou. Ó, o carbono beta, antes ele tinha um hidrogênio e uma hidroxila, agora ele só tem uma carbonila. Então, é sinal que saiu um hidrogênio daqui e uma hidroxila daqui. Ou seja, né, dois hidrogênios saíram, perdão, são os dois hidrogênios que saíram, porque o oxigênio formou a carbonila. Então, significa dizer que ele foi oxidado e que alguém se reduziu. Quem se reduziu? O NAD, né? Então, uma desidrogenase de novo, uma hidroxiacilcoenzimada desidrogenase. Agora sim eu tenho um ponto de quebra. Você pode ver que até a cor desse tracinho ficou vermelho. É que é para dizer que aqui é um ponto favorável agora para a molécula ser o quê? Cortada. Porque aqui agora eu posso produzir uma acetil-CoA bacana, tá? Então, esse ketoacil coenzima A, depois da oxidação, ele vai ser clivado, uma tiolase, vou fazer isso. Por que tio? Porque aqui a gente chama de grupo tiol. Como aqui tem uma ressonância eletromagnética boa, eu posso quebrar essa molécula bem aqui, ó. Tá? E pronto, a gente vai formar o que a gente quer. Eu vou até mudar de cor isso aqui. Cadê, canetinha? Muda de cor para mim, bora ficar verde. Gente, olha que coisa linda, ó. Isso aqui vai virar isso. E eu formei acetilcoenzima A. E aí, nesse processo de tiolização, vamos dizer assim, né? Ocorre, então, uma hidrogenação. Eu vou ter que complexar o hidrogênio aqui nessa molécula, né? Desse grupamento justamente, ó, da coenzima A que vem. Entende? Né? Que é muito bacana. Então, esse hidrogênio, ele vem para cá, ó. Beleza? Olha aqui o grupamento coenzima A participando de novo. O que que vai acontecer? Esse hidrogênio vem para cá, que é o que apareceu aqui, e essa molécula, ela era essa aqui de verde. Agora eu vou mudar a cor, vou botar azul. Isso aqui vai se ligar nisso aqui. Se ligando, formando um novo, perdão, formando um novo ácido graxo, né? Esse aqui. Aqui já perdeu 2, então aqui já está menos 2. Para continuar o ciclo. E aí eu vou até, professor, onde é que para? Quando eu chegar no último número par. As últimas duas estruturas de carbono. E aí o ciclo continua, tá? Então, isso aqui é a oxidação de uma cadeia par e saturada, que para mim eu vejo como suficiente para vocês, para o curso de vocês. Bom, mas todo o processo nesse nível, ele gera um balanço energético, que nem como a gente fez lá nos carboidratos. Então, prestem bem atenção aqui. Para cada volta que é dada, um FAD é liberado no NAD. Então, já aprende isso. E automaticamente uma acetil é liberada. Então, para cada ciclo, um FAD, um NAD, e um acetil. Preste atenção nisso já, tá? Então, o ciclo continua. Aqui, ó, esse aqui é um ciclo. Aqui sai um NAD, um FAD, um acetil. Um NAD, um FAD, um acetil. Um NAD, um FAD, um acetil. Nossa, faz a matemática aí, galera, olha. Imagina, vou colocar só NF. NF. Bora, faz a matemática aí, anota. NF. NF. Não é de nada faz, né? E aqui, isso, até aqui ainda vai. Isso, NF. Porque aqui é 4, aqui já chegou nas duas últimas, então essas duas últimas não produzem mais NAD e FAD. Então, se era uma cadeia carbônica que tinha 14 carbonos, vamos lá, é de 2 em 2, então é 14 dividido por 2. Quantas acetil eu gero? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última, 7. Beleza, já fiz a quantidade. Para uma cadeia carbônica de 14, um triglicerídeo eu gero 7. E quantos NADs? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos FADs? 6 também. Então, se eu fosse fazer o balanço aqui, eu teria 7 acetil, 6 FADs e 6 NADs. Gente, isso aqui está só na beta-oxidação. Isso aqui não é o ciclo de Krebs. Fora o que cada acetil dessa vai gerar no Krebs. Então, se a gente lembra lá no Krebs, até estou com o meu esqueminha aqui só para relembrar, para cada uma volta de acetilcoenzima A, eu produzo 3 NADs. Então, olha só aqui.
se eu fosse anotar, aqui é 3 NADs. E eu produzo um FAD. E eu produzo um GTP. Opa, bora fazer essa matemática? Vou até mudar de cor aqui, ó, para melhorar, de cor vermelho. Então, para cada acetil é 3F, 1F, 6F. Então, 3F, 1F, 6 GTP, perdão, né? Então, imagina, se é 7, né? Multiplicar aí 3 vezes 7, já seria 21 NADs, né? Aí, multiplica... aqui são 6, na verdade, né? Então, são 3. Então, aqui é uma acetil, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Que vão para lá. Então, seria 3 vezes 7, seria 21 NADs. Se a gente pega também os FADs, né? Seriam, para cada ciclo a gente produz só um, então seriam 7 FADs, normal, e 7 GTP. Daí você já tira, olha o saldo energético. Se eu pegar toda essa acetil e dizer que isso foi para o Krebs, então bora lá? Seriam 21 NADs, seriam 7 FADs e seriam 7 GTP. Aí eu faço somo isso com isso. Aí eu vou ter o saldo final da beta-oxidação, descontando os 2 ATPs que eu precisei para converter ácido graxo em acilcoenzima A. Então, esse aqui é um ciclo, é a parte dele. Então, aqui, quantos carbonos tem? Vamos contar essa molécula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, ela é par, 12. Então, se ela tem 12 carbonos, ela vai ser dividida em moléculas de acetil. Cada molécula de acetil tem 2 unidades, então ela vai ser dividida por 2. Então, 12 dividido por 2, a gente já sabe que a gente vai gerar quantas acetil aqui. Isso, muito bem, eu sei que você falou certo. Se não falou, não desista. 6 acetil. Então, bora já dar uma contada aqui, se foi isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque essa aqui já não segue mais o ciclo. Para aqui, tá? Então, 6 acetil. Vamos ver quantos NAD? Bom, para cada volta que ela formar o grupamento acetil, que é aquela reação de oxidação, hidratação, oxidação e tiolase, que a gente viu agora, ela está me formando um FAD e um NAD. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? São 6, mas é sempre 1 a menos de NAD e FAD comparado com acetil. Então, aqui eu vou formar 6 FADs e 5 NADs, tá? Beleza, isso é só a beta-oxidação. Aí, daqueles 5 NADs e 5 FADs que a gente formou, eles já vão para a cadeia transportadora de elétrons. Mas não se esqueça que cada acetil dessa vai para o ciclo de Krebs, né? Que foi o que a gente falou ainda agora. E no ciclo de Krebs, a gente produz 3 NADs. Então, se aqui eu produzir, para cada acetil que chega, eu produzo 3 NADs, então, se eu estou com 6 acetil, né? Eu faço uma regra de 3. Para um, eu produzo 3. Se eu estou com 6, quanto vai dar? 18. Também aqui é 18. Eu vou produzir 18 NADs. E quantos FADs eu produzi? Um FAD. Então, para cada acetil, um FAD. E quantos GTP? Um GTP, que é 6 ATP. Então, esses 6 ATP são esses daqui, ó. O 74 foi o somatório de tudo isso aqui. Aí você faz aquele balanço lá, né? Um NAD gera 3 ATPs e um FAD gera 2 ATPs, tá? E aí você faz esse balanço, tá bom? Então, 6. E aqui a gente desconta 2, né? Que foram necessários para o primeiro tópico de ativação. Então, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Então, esses 80 aqui, a gente vai descontar desses dois. Então, o saldo energético de uma molécula de lipídio com 12 carbonos produz 78 ATPs, tá? Então, gente, assim, para mim, na minha visão, para a formação de vocês, para a área de vocês, entender pelo menos esse mecanismo da quebra de uma cadeia lipídica par e saturada, tá ótimo. Então, a gente conclui a nossa aula de beta-oxidação aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês, espero que tenha ficado satisfatório, espero que dê para entender. No nosso próximo encontro, a gente pode tirar algumas dúvidas. E a gente vai para a nossa última aula, que é a aula de metabolismo das proteínas. Tá bom? Fiquem com Deus, graça e paz. E até a próxima.